É fato ou é fake que o Covid-19, a praga de gafanhotos, a seca, já estava prevista na Bíblia? Essa semana tem surgido nas redes sociais e mídias digitais aí uma foto de um texto que falava já de tudo isso e supostamente esse texto é da Bíblia. O que você acha? É da Bíblia ou não é? É verdadeiro ou é falso? Esse texto, sim, de fato, ele faz parte da Bíblia. Ele está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, dos versículos 13 e 14. E eu vou ler porque ele é muito interessante para nós. Não para nos assustar, nem para colocar medo, mas justamente para nos dar esperança. Então, presta atenção na leitura desse texto comigo. Diz assim: Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste ao meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o texto bíblico. E se você olhar no contexto dele, ele faz parte de um sonho ou de uma visão, podemos dizer assim, do rei Salomão. O rei Salomão foi uma pessoa muito usada por Deus e nesse sonho Deus fala com ele, trazendo essa mensagem. E veja, esse texto bíblico não está na Bíblia para nos assustar e de repente dizer, olha, agora fiquem desesperados porque é o fim dos tempos, tudo isso já estava previsto na Bíblia e... Não se assuste. Olhe pela mensagem de esperança que está aqui. De fato, pestes de gafanhotos ou outras doenças não são uma novidade exclusivamente do nosso tempo. Outras gerações já passaram por coisas semelhantes. Secas, chuvas demais, tempestades, são coisas comuns na história humana. Esse texto bíblico aqui, ele foi escrito, ou pelo menos relata, desse episódio de Salomão, que viveu há quase 1000 anos, em torno de 1000 anos antes de Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos falando de questões de quase 3000 anos atrás. Em toda a história da humanidade, problemas, crises, dificuldades são recorrentes. E o que esse texto aqui nos mostra é que nessa reflexão, nessa visão de Salomão, ele aponta para a questão da necessidade humana do cuidado de Deus. A necessidade humana de que Deus cuide do ser humano. Chama a atenção aqui a parte que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Sabe, gente, a Bíblia ela é atual, mesmo tendo sido escrita há tantos anos atrás. Ela ainda vale para nós hoje com essa mensagem de humildade e de reconhecimento da dependência de Deus. Esse texto está na Bíblia não para te assustar, mas para dizer, nesse momento de pandemia, de Covid-19, de ameaça de gafanhotos, ou de seca, ou de tempestade, procure a Deus. Deixa de confiar tanto na tua força e no teu poder ser humano e confia mais em Deus. Se humilha diante de Deus, clama a Ele. Não é assim que Deus vai fazer uma redoma em torno da tua casa, em torno da tua pessoa e te proteger de todo mal. Deus promete sim o seu cuidado, a sua presença, mas muitas vezes na história bíblica nós vemos personagens bíblicos que sofreram grandes desastres, grandes catástrofes. Os primeiros cristãos deram a vida pelo Evangelho. E sabe, a grande questão é que Deus nem sempre nos livra de todos os problemas, mas Ele está conosco, mesmo no meio dos problemas. Por isso, nos cabe a humildade de reconhecer que nós precisamos dEle. Nessa época de Covid, nessa época de gafanhotos, de seca ou de chuva, mais do que nunca a gente precisa reconhecer, nós precisamos de Deus. Sem Ele, nós não somos nada. Talvez Deus não faça desaparecer o Covid, nem os gafanhotos, nem a seca de uma hora para outra, mas Ele promete estar conosco, mesmo em meio a essas dificuldades. Por isso, creia nisso. Pode se apegar, sim, a essa palavra, mas olhe ela sempre no contexto geral, no contexto como um todo, e, acima de tudo, confie em Deus, a sua vida a cada novo dia. Seja humilde, ore, converse com Ele, esteja próximo dEle em cada momento. Quem sabe aproveite esse momento, inclusive, de mudança, de transformação, para se aproximar
mais de Deus. É isso que eu te desejo hoje nessa reflexão. Fique com Deus, um grande abraço, cada vez mais próximo dele. Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém.